Seja bem-vindo ao canal Ciências da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. E hoje, como você viu aí, a busca pela sabedoria será o tema do vídeo. Vamos fazer a exposição do versículo 5, 6, 7 e 8 de Tiago, capítulo 1, né? Nesse texto, você vai ver de forma bem resumida que Tiago ele vai aconselhar os seus leitores a pedir sabedoria. A quem? Pedir sabedoria a Deus. De que forma? Com fé e com uma fé alicerçada, que não seja dúbia, que não duvide, né? Então esse é o resumo do texto, né? É o resumo desses versículos aqui, do versículo 5 até o versículo 8, que já eu vou estar fazendo a leitura deles e expondo todas as partes do versículo. Mas antes, se você não viu, nós estamos seguindo aqui estamos na sequência do texto do livro de Tiago. Se você não viu, na playlist aí no canal Tiago, né, você vai ver que tem um vídeo sobre a introdução ao livro, onde eu falei sobre particularidades do livro, do próprio livro. E aí depois eu expus num outro vídeo somente o versículo 1, do qual você vai ver que Tiago ele traz o autor do livro, os destinatários do livro e uma saudação breve. Somente nesse versículo 1 foi o vídeo, né, que eu expus, o versículo 1. E no vídeo anterior eu trouxe a alegria nas provações, né? Como o crente ter alegria diante das provações, né? E o motivo dessa alegria, né? Por que ele tem que estar alegre diante de dificuldades, diante de lutas existenciais? E hoje a busca pela sabedoria, né? Que a gente vai seguir a mesma didática do vídeo anterior, a mesma metodologia, né? Uma introdução, a exposição dos versículos, explorando todas as partes deles e aplicação e conclusão. Então vamos ao primeiro ponto, que vai ser a introdução a esses versículos, né? Você vai ver que Tiago ele vai abordar um tema central na vida do cristão, né? Que é a busca pela sabedoria quando ele está passando por provações, quando ele está passando no contexto aqui, como nós sabemos, a partir do versículo 1, né? Os cristãos estavam dispersos, né? Como ele diz aqui, as 12 tribos da dispersão, né? Os cristãos estavam espalhados e passando por diversas provações ali nos seus convívios, né? Tribulações, né? Lutas, né? E aí Tiago escreve, daí a importância de você ter sabedoria para vivenciar esses momentos, né? Tendo a consciência, como ele falou nos versículos anteriores, né? Que versículo 4, e a perseverança deve ter ação perfeita para que sejais aperfeiçoados e completos sem faltar coisa alguma. Existe um progresso, né, do qual você deve perseverar ante a essas provações, que o resultado vai ser que você vai essa perseverança vai ter uma ação perfeita, né, e vai levar você a que você seja perfeito, né, o amadurecimento cristão, e que você seja pleno, tenha uma plenitude, né. E aqui a busca pela sabedoria, né, o texto de hoje em meio a essas provações, né, com a importância de você ter uma fé inabalável. Tiago, a metodologia de Tiago, ele vai utilizar em todo o seu livro, e aqui nessa parte do texto também não é diferente, ele vai utilizar uma abordagem prática da fé cristã, né? E também você vai ver que Tiago ele vai oferecer um caminho para que o cristão ele lide com essa falta de entendimento em meio a essas provações, né? E também essa falta de discernimento que muitas vezes o cristão, eu, você, né, os cristãos de uma forma geral, e esses cristãos aqui que estavam dispersos também vivenciavam, né? E aí
Tiago busca aqui também no texto, você vai ver que um dos objetivos dele é encorajar, né? Encorajar os cristãos que recorram a Deus como uma fonte suprema de sabedoria, né? Onde encontrar então sabedoria? Nos livros, né? Nas faculdades, nos cursos, né? Talvez conhecimento humano, mas a verdadeira sabedoria tem como a sua fonte suprema o próprio Deus. No entanto, você vai ver no texto ainda, na introdução, para que a gente finalize aqui a introdução, que Tiago vai advertir os crentes sobre a necessidade, na busca por essa sabedoria, de ter uma fé genuína e que essa fé ela esteja livre de dúvidas, né? Como a gente vai explorar essas dúvidas um pouquinho mais adiante, exemplificar. Então, assim nós entendemos, temos essa compreensão, uma breve introdução sobre esses versículos 5, 6, 7 e 8. Então vamos expor os versículos, né? Vamos ler os versículos e vamos tirar aqui aprofundar dentro do próprio versículo, trazendo compreensão para que você compreenda e entenda o versículo. O versículo 5 diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada, né? Aqui no meu esboço eu tenho uma versão diferente, mas é o mesmo versículo. Vamos começar pela primeira parte do versículo, né? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, né? Então, assim, já fica entendido que essa falta de sabedoria ela é uma realidade na vida do ser humano de forma geral e também do cristão, né? Os próprios cristãos, em algumas situações, eles agiram expressando exatamente essa falta de sabedoria. Por exemplo, Pedro, né, diante ali de Jesus caminhar para a cruz, e Pedro não queria de forma nenhuma, né, que Jesus morresse, que Jesus desse a sua vida em prol da humanidade. Jesus disse para Pedro que ele o negaria 3 vezes, né, e foi exatamente o que aconteceu. Lá na frente é que Pedro vai entender isso aí, quando Jesus vai restaurar a vida de Pedro. Outro exemplo disso, dessa falta de sabedoria em outro personagem bíblico, é o caso de Jonas, né? Jonas, Deus deu uma missão a ele, no entanto, o que ele faz diante da sua missão? Ele foi até o porto de Jope, pegou um barco rumo a Tarsis, né? Porém, tudo o que ele deveria fazer era ter ido para Nínive, mas ele preferiu desobedecer a Deus, né? Quer dizer, faltando discernimento, faltando sabedoria da parte de Jonas, né? Essa sabedoria advinda do próprio Deus. Temos também outro exemplo, que é o exemplo do rei Saul, né? O primeiro rei de Israel, o rei Saul. E o que Saul fez ali, mostrando sua total falta de sabedoria, né? Ele vai desobedecer a Deus, né? E ele não vai reconhecer seus erros, mas vai aprofundar isso, né? Primeiro, ele não destruiu completamente os amalequitas, né? Como ele deveria ter feito. Depois, ele ainda agindo com falta de sabedoria, o que ele faz? Ele não espera pelo profeta, né, para oferecer os sacrifícios, e com isso ele demonstra uma falta de humildade e também de confiança no próprio Deus, tomando a frente, querendo falta de discernimento, falta de sabedoria da parte de Saul, né? Mas o versículo ainda traz aqui algumas observações. O texto diz assim, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então aqui nós temos uma ordem, né? Eu não estou sabendo lidar com alguma circunstância existencial da minha vida. Qual é a recomendação de Deus? É uma ordem. Peça a Deus sabedoria, né? Por que pedir a Deus? Porque Deus é o autor da sabedoria. Não é o homem, mas o próprio Deus que vai lhe conceder essa sabedoria. E o versículo ainda continua, porque ele diz que a concede livremente a todos, na minha versão, que a todos dá, né, a sabedoria. Então, aqui nós vemos que essa sabedoria que é proveniente de Deus não é uma sabedoria seletiva, mas que é uma sabedoria que é abrangente. E qual é o critério? Que você peça a Deus, né? E ele dá a todos. Então, Deus não faz acepção de pessoas com relação a conceder essa sabedoria. E ainda o versículo diz assim, que a dá, né? Versículo 5, peça a Deus que a concede livremente a todos.
E aí ele diz aqui, liberalmente, na minha versão aqui do esboço, liberalmente de boa vontade. Então o que nós entendemos? Que Deus se agrada em conceder sabedoria aos seus servos, né? E no finalzinho do versículo, ele finaliza dizendo, lhe será dada, ou na minha versão aqui do esboço, lhe será concedida, né? Aqui nós temos a garantia de receber sabedoria, né? Deus não apenas ele oferece, ordena que você peça sabedoria, mas ele concede sabedoria àqueles que pedem com sinceridade, como nós vamos ver mais adiante. E aí aqui nós temos um questionamento, né? Eu já até falei um pouquinho sobre isso, mas que tipo de sabedoria, né? Tiago aborda, o que tipo de sabedoria aqui é abordada por Tiago, né? Primeiro, não se refere apenas a conhecimento intelectual, porque muitas vezes o que acontece? Tem pessoas que têm PhD, que são inteligentíssimos, no entanto, no dia a dia, na sua vivência, né? Na sua convivência com outras pessoas, se mostra uma pessoa totalmente sem sabedoria, né? Por quê? Porque não é intelectual, né? Essa sabedoria proveniente de Deus, né? Mas é a capacidade, né, que Deus concede, né, de discernir a própria vontade de Deus, de aplicar a própria vontade de Deus na sua vida e diante da situação que você está vivendo. E qual é o referencial? É os princípios bíblicos, né, que você deve aplicar na sua vida cotidiana, sabiamente, né, que você consiga fazer essa aplicação, né? E onde seria isso? Nas provações que foram mencionadas nos versículos anteriores. Está aí uma forma de você fazer essa aplicabilidade, e também os leitores do próprio Tiago já estavam vivenciando isso. O versículo 2, o versículo 6, no caso, né, o versículo 6 diz o seguinte: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento, né? Aqui ele já começa na primeira parte do versículo dizendo assim, ó, mas peça com fé. Aqui nós vemos a condição crucial para o cristão para receber sabedoria. E qual é a fé, né? E o que seria essa fé, né? O autor de Hebreus, ele traz lá a definição, uma definição de fé, mas aqui eu quero trazer da seguinte forma: a fé, o que seria então essa fé? Uma confiança firme em Deus, né? E na capacidade, dentro do contexto de Deus, responder, né? Nesse caso, concedendo a própria sabedoria. Porém, o versículo 6 também nos traz uma advertência, que ele diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar. Qual é a advertência? É que não haja dúvida, né? E aí, o que seria, então, essa dúvida? A primeira coisa que nós devemos entender, né, é que essa dúvida é nada mais nada menos de uma incredulidade, né, que vacila, que o cristão ele fica vacilando entre a fé e a descrença, né? A pessoa com essa dúvida, ela tem uma atitude de questionar exatamente tanto a bondade de Deus em conceder essa sabedoria, quanto também o próprio poder de Deus, né? E o versículo finaliza trazendo uma analogia, né? Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, né? Nesse caso aqui nós temos a ilustração, né? Onde a onda é constantemente movida por forças externas, que é o vento empurrando ela, né? Na prática aqui, se nós fôssemos trazer para a prática, para a nossa compreensão, né? A pessoa que vive dessa forma, que é uma pessoa que duvida, né? Ela é uma pessoa que é facilmente influenciada por diversas situações, por exemplo, como opiniões de outras pessoas, as próprias circunstâncias acabam trazendo essa influência, as emoções, o que ele sente influencia a sua vida, né? E é nada mais, nada menos do que uma pessoa sem firmeza interior, né? Como uma rocha, né? Mas, como a ilustração, é como uma onda do mar, levado por várias circunstâncias, dentre elas que eu já citei aqui. E aí nós chegamos ao versículo 7, quando ele diz assim: não pense tal pessoa que receberá
coisa do Senhor, né? Aqui na minha versão, tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, né? Aqui nós vemos a consequência direta da falta de fé e da dúvida, né? Aquele que vai ali se aproximar de Deus com dúvida, logo, né, deve esperar que não vai receber exatamente o que pediu, porque ele vive essa dualidade de crença e descrença, né? Então não vai receber o que pediu, né? Se nós formos para a prática, né, na prática a gente chegaria à seguinte conclusão, né, que a falta de fé ela vai impedir a pessoa de ter essa conexão verdadeira com Deus, já que ele fica nessa dualidade de crença e descrença, né? E aí essa dúvida que ele tem, a dúvida dessa vivência cristã, vai acabar criando uma barreira, né, na comunicação espiritual entre o servo de Deus e o próprio Deus, né? Por causa da sua dúvida. E aí o versículo 8 ele conclui da seguinte forma: pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Então, como aqui na minha versão diz assim, é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O que seria então essa mente dividida, né? Literalmente, se nós formos pegar de forma literal, é um coração dobre ou mesmo um coração com duas almas, né? Poderíamos dizer assim. Parte da pessoa se encontra em Deus, né? Parte da pessoa está ali fervoroso, querendo, desejoso de Deus, né? Já a outra parte encontra com sua mente focada no mundo, nas coisas do mundo, né? Então, nesse caso aqui, esse cristão, né? Esse cristão que se encontra com sua mente dividida é um cristão com um constante conflito interior, né? E que nós vimos lá que é como a onda do mar levada para um lado e para o outro, né? Pelo vento. E qual seria então a causa, né? O que causaria essa instabilidade interior? O texto já trouxe, né? A falta de fé e também a falta de firmeza, né? Produzida por essa dúvida. Como consequência dessa instabilidade, né? É um cristão que não tem convicção, é um cristão que é indeciso, né? Que é um cristão que não tem compromisso, é descompromissado com a obra de Deus, né? É um cristão inconstante nos relacionamentos, né? É um cristão que tem dificuldade em perseverar diante dos desafios, né? Um cristão com falta de firmeza em todas as áreas da sua vida. Quando você vê, é exatamente esse tipo de cristão, né? Que vacila e é inconstante em todos os seus caminhos, né? Esse tipo de cristão aqui, né? Que não vai receber sabedoria proveniente do próprio Deus. E aí chegamos ao terceiro ponto, que seria então quais aplicações nós poderíamos tirar desse texto e trazer para as nossas vidas como bons cristãos. O que nós podemos aplicar, né? Tirar de lições aqui, né? A primeira coisa aqui é entender como o cristão deve lidar diante das provações. E como é que é? Primeiro ponto, a primeira aplicação é que nós devemos pedir por sabedoria. Diante de situações das quais nós não estamos conseguindo lidar ou estamos nos sentindo perdido ou angustiado, o primeiro ponto, a primeira lição é que nós devemos pedir por sabedoria. E isso aí é crucial, que o cristão ore a Deus, né? Ore a Deus por sabedoria e também para que Deus dê discernimento diante da adversidade que ele está passando. Qual seria aqui? Vamos exemplificar em que situações ele precisaria pedir então orar por sabedoria, né? Reafirmando o que eu já falei, diante de decisões importantes, diante de decisões difíceis, em situações difíceis, né? Em momentos de dúvida e incerteza, muito presente hoje, né? nessa sociedade contemporânea, né? Muita incerteza, muita dúvida, né? Como também para lidar com conflitos, para lidar com problemas, né? Em nosso desenvolvimento espiritual para com Deus, né? Em nosso relacionamento com o próprio Deus, né?
em situações de pressão, de medo, devemos pedir a Deus, buscar a Deus nesse primeiro ponto por sabedoria, né? A segunda lição que nós tiramos aqui desse texto é que nós devemos confiar, como eu trouxe aqui, quando estava fazendo a exposição do texto, confiar na resposta de Deus. E isso, né, nós temos que entender que isso mesmo que muitas vezes a resposta ela pareça demorar, poxa, Deus não está respondendo, eu estou pedindo, né, e Deus não está me ajudando, eu não estou conseguindo sair desse tipo de situação. Ou mesmo quando a resposta de Deus para a sua vida, a concessão dessa sabedoria leve você, né, que essa resposta, que esse entendimento não seja o que você, infelizmente, esperava, mas mesmo assim você deve confiar na resposta de Deus, no que Deus condicionou você, no objetivo que Ele está levando você, tem que confiar em Deus. A terceira aplicação aqui que nós podemos tirar é que o cristão ele deve evitar a dúvida, né? E com isso, para que ele evite essa dúvida, ele tem que buscar sempre ter uma fé inabalável, né? Exatamente, porque se ele duvidar, se você ficar oscilando na dúvida, você não vai realmente receber, né, aquilo que você pede a Deus, a sua resposta do próprio Deus, né? Você não vai alcançar a graça de Deus, por quê? Porque você está vivendo uma fé, né? Uma fé abalado, que se abala com qualquer coisa, né? Que perde a confiança no próprio Deus, e aí você não vai receber. E aí vem uma quarta aplicação, né? Como então eu faço com que a minha fé seja inabalada, né? Quais seriam os meios para que a minha fé, para que eu tenha uma fé inabalável, né? E é através de cultivar essa fé. E como que eu cultivo essa fé, né? Trazendo uma ideia da agricultura, né? Uma planta, você pega a semente da planta, você prepara o solo, coloca a planta, agoa, depois você vai fazer toda a parte de adubação, você vai usar ali, naquela planta ali, todos os meios para que as pragas não cheguem até aquela planta, para que ela não seja atingida, né? Mas para que ela se desenvolva. E no caso do cristão, como cultivar então? Como o cristão cultiva a fé, que é a nossa quarta aplicação? Através da oração, através da leitura, meditação e estudo da palavra de Deus, né? Através da comunhão com outros crentes, né? Participando da Santa Ceia, participando dos cultos. Essa é uma forma do cristão alicerçar a sua fé em Deus, né? E também dele cultivar essa fé. E aí o resultado vai ser que esse cristão vai ter uma fé, né? uma fé fortalecida, né? E com isso vai dissipar as dúvidas, né? Funciona assim: quanto mais você está próximo, quando você está próximo da palavra de Deus e tendo comunhão, intimidade com essa palavra, mais as dúvidas vão serem dissipadas da sua vida. Quanto mais você se distancia da palavra de Deus, mais dúvida você vai ter. Por quê? Porque você vai ser alimentado não pela palavra de Deus, não pela voz de Deus, mas pela voz do mundo, e vai viver a dualidade que a gente já trabalhou no próprio texto. E aí nós chegamos a nosso último ponto do texto, né? Que é a conclusão. Então vamos concluir. Primeiro, com relação a Tiago 5, né? A Tiago capítulo 1, versículo 5 até o 8, né? Tiago aqui ele vai nos encorajar a buscar em Deus sabedoria, né? Que é tão necessária para que o cristão ele enfrente os desafios da vida, né? E aí, diante disso, como nós devemos nos comportar nessa busca, né? Nós devemos nos comportar nessa busca com uma fé inabalável e sem dúvida. E os meios eu já trouxe aqui na última aplicação, né? Dentro das aplicações. E aí, diante disso, você seguindo o processo de uma forma correta e cumprindo aquilo que Deus deseja para a sua vida, o que vai acontecer? Né? Você vai alcançar a generosidade de Deus, né? Que concede sabedoria àqueles que pedem com confiança, né? E aí, também outro ponto aqui é quando Deus não concede sabedoria. Quando você pede sabedoria a Deus e Ele não concede, primeiro é por causa da sua falta de fé. Você está pedindo, mas ao mesmo tempo você está duvidando, né?
E quando você duvida, né? Quando você não tem uma fé alicerçada e vive entre Deus e o mundo, entre crer na resposta de Deus e ao mesmo tempo, mas será, né? E aí você não vai receber. E a gente conclui, né? Com a chave aqui, qual seria então a chave para que você obtenha a sabedoria divina, nos aproximarmos de Deus com uma fé sincera e constante? Você vai alcançar a sabedoria advinda do próprio Deus. Então é isso, né? Chegamos ao final do nosso vídeo, ao final do texto, da exposição desses versículos, né? A busca pela sabedoria, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o teu like para que o vídeo se torne relevante para o YouTube, compartilha esse vídeo com outras pessoas que tenham interesse de aprender um pouquinho da palavra de Deus a partir de uma análise ampla, né? E a partir do conhecimento que o próprio texto nos traz para nossas vidas, né? Também deixa o seu comentário, né? Aquilo que você achar pertinente, né? Sobre a sua própria vida, dando exemplos, talvez, de situações que você vivenciou e que você pediu o auxílio de Deus e Ele concedeu essa sabedoria, e de que maneira você lidou com alguma situação, para que você também possa edificar a vida de algum irmão que esteja passando por alguma situação e necessitando de sabedoria, e o seu testemunho possa o abençoar. É isso, que o bom Deus vos abençoe e até o próximo vídeo.